dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nesta aula nós falaremos um pouco sobre a questão da interpretação textual, tá bom, pessoal? Vamos falar aí sobre alguns gêneros textuais, vamos fazer a leitura aqui de alguns textos e também realizaremos algumas atividades no nosso livro de produção. Tá bom, gente? Então, muito bom estar aqui com todos vocês, tá? Muito bom poder mais uma aula aqui, depois desse período de recesso, nossa primeira aula de interpretação textual, né? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso ano letivo, já estamos aí no 8º mês, já estamos quase acabando, então precisamos aqui dar uma pressa, né? Para que possamos colocar todos os conteúdos em dia. Beleza, meus queridos? Então, peço que vocês peguem seus livros, o livro de português, o livro grosso, como vocês já o conhecem, tá bom? O livro de português, onde vamos trabalhar a interpretação textual. Solicito que vocês abram na página 88, tá bom? Livro de português grosso e abrir na página 88, onde vamos trabalhar aí dos mitos clássicos às lendas, beleza? Então, enquanto vocês estão procurando e abrindo aí, eu vou aproveitar o ensejo e colocar o nosso cabeçalho para que possamos dar início à nossa aula de interpretação textual, tá bom? Pronto, pessoal. Então, página 88, livro grosso de português, tá? E eu vou aqui com vocês compartilhar a nossa tela para que vocês possam visualizar aí, tá bom? Pronto. Aqui na página 88 temos um texto, faremos agora a leitura desse texto e em seguida responderemos às atividades propostas. Caboclo d'água. Categoria: ser descomunal, ou seja, muito grande. Tipo: criatura de aspecto humano, masculina, aquática. De onde é? Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais, sobe cortando toda a Bahia, passa por Pernambuco e deságua no Oceano Atlântico, na divisa de Sergipe com Alagoas. Aspecto: é muito, muito grande e musculoso. Tem a pele da cor do cobre, movimenta-se rapidamente e está sempre enfesado. Tem cabelos bem pretos e compridos. Morada: mora na parte mais funda do leito do Rio São Francisco, que é como uma caverna subaquática. Seu poder: ataca, puxa para o fundo do rio e engole quem tiver a ousadia de passar em uma canoa ou outra embarcação perto de onde ele mora. Como vencê-lo? Cravar uma faca no fundo da canoa. O monstro aquático percebe e não ataca, apenas passa a seguir o viajante bem de longe. Só tome o cuidado de não abrir um buraco no fundo da canoa, porque se ela afundar, você vai acabar sendo agarrado, puxado para o fundo e nunca mais voltará à superfície. Ou seja, você vai para o beleléu. Só um minuto, pessoal.
Ok, pessoal, como eu estava falando para vocês, estava tendo uma dúvida de um aluno aqui. Então, vamos lá. Outra tática mais arriscada é tentar ser bem simpático. Se o caboclo d'água gostar de você, fica seu amigo. Passa a chamá-lo de compadre ou comadre. E pode até ajudar você a pescar, ou não. Outras atividades. Vira canoas, derruba barreiras, apavora pescadores. Por outro lado, protege os peixes que são pescados apenas por esporte. Virando canoas, derrubando barreiras, apavorando pescadores e fazendo aquelas outras coisas já citadas no item em seu poder. Outros nomes. Uaiara, pai dos peixes, bicho d'água, robão, romão, moleque d'água, negro d'água. Esses são alguns dos outros nomes atribuídos a esse animal. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos para a parte das nossas perguntas e respostas. Temos aqui um questionário que vai da primeira até a 10ª questão. Bom? Da primeira até a 10ª questão. Vamos tentar responder todas essas questões hoje. São perguntas interpretativas, que só vão requerer que vocês interpretem o texto corretamente para respondê-las, tá? Portanto, não são perguntas difíceis, não são questões difíceis, tá? Então, vamos lá. Temos o primeiro quesito aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Ó, primeiro, de posse das informações presentes no texto e utilizando seus conhecimentos linguísticos sobre o uso dos pronomes possessivos, indefinidos e relativos, preencha as lacunas das frases a seguir, a fim de que os enunciados apresentem coerência e coesão. Ok? Lembrando, pessoal, essa é uma atividade onde as respostas não são exatas. Cada pessoa pode colocar uma resposta diferente e pode ainda assim estar certo. Não existe uma resposta única. Tá? O que é que vocês vão fazer? Após realizar a leitura desse texto e utilizando seus conhecimentos linguísticos sobre o uso dos pronomes possessivos, meu, seu, dele, dela, nosso, seu, vosso, etc., indefinidos, né? Que é ninguém, alguém, vários, e relativos, que é que, quem, etc., preencha as lacunas das frases a seguir, a fim de que os enunciados apresentem coerência e coesão. Ou seja, vocês vão ler o texto e vão preencher as lacunas dos espaços em brancos, utilizando algum desses pronomes que faça sentido, tá? Então, aqui a gente tem, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui no nosso quadro para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? Só um minuto, tá, gente? Vou apagar essas respostas aqui. Pronto, pessoal. Ocupei as respostas para vocês aí e vocês vão preencher esses espaços aí utilizando algum desses pronomes. Vocês têm 30 segundos. Se não conseguirem realizar nesse tempo, pausem o vídeo e tentem realizar. Daqui a 30 segundos eu volto para a gente corrigir.
16. Ok, pessoal, vamos lá continuar então agora nossa correção. Letra A. O caboclo d'água é um ser descomunal e cuja pele é acobreada. O primeiro aqui vai ser cuja. A resposta aqui é cuja, tá? Cuja pele é escogiada. Ah, não, pessoal. Pode ser. Pode ser sua ou pode ser cuja, tá? Pode ser cuja pele é acobreada, tá bom? Ou então, que sua pele é acobreada. A casa que fica no leito do São Francisco e que corta. A casa dele fica no leito do São Francisco e corta. Cadê? E que corta todo o estado da Bahia. Nesse texto, podemos conhecer as características do caboclo d'água, que é um personagem do nosso folclore. O caboclo d'água possui vários nomes, como o Iara, que significa pai dos peixes, e seus cabelos são pretos e compridos. O corpo dele é musculoso e seu temperamento parece estar sempre zangado. Os motivos para seu mau humor podem ser vários, muitos, mas provavelmente o maior dele, né, sua maior preocupação é proteger bem o seu tesouro. Pronto, tá bom? Lembrando, pessoal, que não são respostas únicas, tá? Vocês podem usar essas respostas sugeridas pelo livro, mas não são únicas. Se você colocou, por exemplo, aqui, cuja, né, o caboclo d'água é um ser descomunal e cuja pele é acobreada, tá certo, tá? Você pode ter mudado aí. Não é uma resposta específica, única. Existem várias respostas aí para esse texto, tá bom? Vamos lá para o próximo agora. Então, segundo, leia o trecho a seguir. Se o caboclo d'água gostar de você, fica seu amigo e passa a chamá-lo de compadre ou comadre. E pode até ajudar você a pescar. Como você certamente percebeu, o texto apresenta marcas de informalidade. Essa informalidade pode ser observada, por exemplo, no emprego da palavra seu. Como se classifica essa palavra? Qual é a classificação gramatical da palavra seu, pessoal? A gente acabou de ver isso aí, tá? Qual é a classificação gramatical da palavra seu? Em que classe ela se encaixa? Será que é um pronome? Será que é um substantivo, um adjetivo, uma preposição, um advérbio, um verbo? Qual é a classe dessa palavra? Seu. Seu indica o quê, pessoal? Indica o quê? Posse, indica que algo pertence a você. Então, seria um pronome possessivo, tá? Pronome possessivo. Letra B. Que relação de sentido a palavra destacada estabelece? Qual é o sentido estabelecido por essa palavra, pessoal? Que tipo de sentido ela estabelece aí no texto, tá? Seu compadre. Vamos lá botar para o nosso texto aqui. Fica seu amigo, tá? Seu amigo. Nesse caso aí estabelece um sentido de posse, de que algo pertence a você, tá bom? O pronome estabelece uma relação de posse. Muito bem. Já sei. A que pessoa do discurso essa palavra se refere? Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso? O singular plural, ela se refere. Essa pessoa se refere à terceira ou segunda pessoa do singular. Tá bom? Tu. Letra D. Por que nesse trecho a palavra destacada está empregada de maneira informal? Por que está empregada de maneira informal, pessoal? Talvez devido ao tom do texto, né? Que tem aí como objetivo trazer algumas características desse animal de forma descontraída, tá? De forma mais informal. Então, o uso da informalidade nesse texto ele é proposital, tá bom? Pronto. Oi.
Tava tirando... pula lá o pronome. Estava tirando uma dúvida aqui, pessoal. Pronto, vamos lá agora. Segundo. O presidente da República, usando de atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, e tendo em vista que o primeiro Congresso Indigenista Interamericano reunido no México, em 1940, propôs aos países da América a adoção da data de 19 de abril para o Dia do Índio. Decreta, artigo 1º, é considerada Dia do Índio a data 19 de abril. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Pronto. Terceiro, assinado em 1943 pelo então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, o Decreto-Lei número 5.540 instituiu o dia 19 de abril como Dia do Índio, comemorado não apenas no Brasil, mas em alguns países do continente americano. Sobre o texto 1, responda as questões a seguir. Letra A. Que pronome do caso oblíquo encontramos no texto, tá? Nesse caso aí, pessoal, pronomes oblíquos, a gente não estudou isso ainda com vocês, tá? Não estudou ainda com toda a veracidade. Então, vamos deixar essa letra A para depois. Mas o pronome oblíquo aí a gente tem ie, nós temos aí, deixa eu ver... temos aqui, apenas aqui a ie, né? O pronome ie. Letra B. Como a utilização desse pronome contribui para a coesão textual? Nesse caso aí, faz uma referência ao presidente, tá? Evitou a repetição. Letra C. Qual é a relação de sentido expressa pela palavra do no termo Dia do Índio? Como ela se classifica? Ela se classifica como uma preposição, tá bom? Uma preposição. Ó. A palavra do no termo Dia do Índio não funciona como pronome possessivo. Não, pessoal, ela apenas faz uma ligação aí, tá? Com dia e índio, indicando aí como se fosse um tipo de posse indireta, tá? Pois é uma preposição. Pronto. Quarto, leia a frase a seguir. Alguns países do continente americano seguiram o decreto de Getúlio Vargas. Letra A. O termo em destaque torna as informações precisa ou imprecisa. Bem, na realidade, torna as informações imprecisa, porque a gente vê aqui que alguns, ele não menciona quais países do continente americano, né, seguiram o decreto de Getúlio Vargas. Então, a informação está imprecisa, tá? Letra B. Baseado em sua resposta à questão anterior, a que classe de palavras pertence o termo em destaque? Tá? Alguns, pessoal. A que classe de palavras nós podemos atribuir essa palavra aí? Alguns. Vocês lembram? A qual classe de palavra ela pertence? Bem, pessoal, ela pertence à classe de palavra de pronomes indefinidos, tá bom? Pronomes indefinidos. Aí temos agora o quinto quesito. Observe a seguir uma litografia do pintor francês Jean-Baptiste Debret. Ó, a litografia do pintor francês Jean-Baptiste Debret. Agora responda as questões propostas. Letra A. Que costumes indígenas são retratados na obra? Quais costumes indígenas eles retratam nessa obra aí? Analisem aí. Essa é a letra A. A letra B diz o seguinte. Que período da história do Brasil é retratado nessa litografia? Tá bom? Essas duas questões vocês vão responder aí baseado nessa imagem. Eu vou dar 30 segundos para vocês analisarem a imagem e responderem a letra A e a letra B. Tá bom? E aí, pessoal? Letra A. Cadê?
Que costumes indígenas são retratados na obra? Os costumes de pintura, rituais, né? Ó, rituais místicos, a preparação da mandioca, pintura corporal e etc. Que período da história do Brasil é retratado nessa litografia? O período colonial, quando houve a colonização da América, né? O Brasil e de todos os outros continentes americanos, América Latina. Agora vamos para o sexto. O texto a seguir expõe informações a respeito da litografia que você analisou na questão anterior. Leia-o com atenção. A litografia, família de um chefe Camacan, preparando-se para a festa de Jean-Baptiste de Brett, foi produzida entre os anos de 1820 e 1830. Atualmente, essa obra se encontra no acervo dos museus Castro Maia, no Rio de Janeiro, os quais guardam 72 obras do artista francês. Na imagem, o chefe indígena, ao receber os cuidados para o festejo, demonstra sua imponência, mostrando que a figura masculina era privilegiada nessa sociedade. Na obra, podemos observar que ele retratou as mulheres desempenhando algumas atividades domésticas, pintando, amamentando e preparando a mandioca, deixando implícito que o papel delas era de subordinação aos homens. Em suas obras, o pintor destacou as questões sociais do Brasil do século XIX. Tá? Muito bem. Letra A. Identifique os termos utilizados para designar a litografia. Pronto. Quando ele destaca aqui, pessoal, essas, os quais, alguns, suas, nessa delas, a gente tem aqui pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes possessivos, preposições, pronomes pessoais, pronomes, etc. Tá? Vamos lá. Primeiro, essa, os quais, sua, nessa, ele, delas, suas e algumas. Tá? Vamos lá. Pode ir. Chefe, preparando para a festa. Esse primeiro aqui, ó. Família de um chefe Camacan. Segundo, agora identifique os termos utilizados para designar o autor da litografia. Jean-Baptiste de Brett, né? Que é o artista francês. Entre os termos identificados no item B, indique aquele que possui sentido mais específico e aquele que possui sentido mais genérico. Aí temos aí, o termo de sentido mais específico é Jean-Baptiste de Brett, e o termo de sentido mais genérico é o pronome pessoal ele, pois faz referência a ele de forma mais resumida, tá? Pronto. Ok, pessoal? Então, finalizamos por aqui. Temos agora o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º, tá bom? Essas daí vão ficar para casa, vocês vão responder em casa, beleza? Pois nós vamos finalizar aqui esse nosso capítulo. Beleza? Temos ainda alguma questão linguística. O encerramento do nosso capítulo 2 para passarmos para o capítulo 1. Tá bom? Pronto. Vou passar essa atividade para casa. Vocês vão responder aí a questão. A sétima, a oitava, a nona e a 10ª questão em casa. Tá bom? Atividade para casa. Atividade para casa. Deixa eu tirar isso aqui. Para responder 7, 8, 9 e 10. Bom. Para casa, entrega, pessoal, vai ser para o dia 23, tá bom? Entrega dia 23. O exemplo.
Beleza? Então, ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, estou à disposição no Pleasé. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e nos vemos na nossa próxima aula.